Olá, eu sou Rosana Brito e este é o meu canal. E hoje nós iremos falar sobre o apóstolo Paulo. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre o apóstolo Paulo, um homem chamado Saulo, que se tornou um dos maiores e influentes escritores do cristianismo. O nome do apóstolo Paulo era Saulo, no judaico. O apóstolo Paulo nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso da Sicília, onde hoje é a Turquia. Por isso, o apóstolo Paulo era chamado de Paulo ou Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo era filho de judeus da tribo de Benjamim, e como era costume no tempo da antiguidade, foi circuncidado ao 8º dia. Também cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Tinha uma irmã e um sobrinho. Sua profissão era artesão, fabricante de tendas. Pelos relatos das cartas paulinas, era solteiro. Alguns ficam em dúvida sobre o seu estado civil por causa do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ainda jovem, foi para Jerusalém, na escola de Gamaliel. Gamaliel era um sumo sacerdote do grande Sinédrio. Sinédrio era uma assembleia composta de juízes judeus que constituíam a corte legislativa suprema das nações de Israel nos tempos de Cristo. Gamaliel era um dos 70 que compunha o Sinédrio. Gamaliel era neto do famoso Iliel, o ancião, o homem que formou a primeira faculdade de história destinada a formar mestre do judaísmo entre os anos 30 antes de Cristo e 10 depois de Cristo. Lá o apóstolo Paulo se especializou no conhecimento de sua religião, tornou-se fariseu, ou seja, especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos. Esteve presente no martírio de Estevão, cujo os mantos foram depositados aos seus pés. Continuou perseguindo os cristãos e a igreja, até que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado, na estrada de Damasco. A experiência do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus Cristo mudou completamente a sua vida. De perseguidor, passou a ser o anunciador do reino de Deus e da vinda do Messias, até a sua morte. Em sua primeira missão, o apóstolo, anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Pisídia, Lacaônia, passou a usar o nome grego de Paulo. O apóstolo Paulo era um homem bem preparado. Além de conhecer bem sua religião, possuía boas noções de filosofia e das religiões gregas do seu tempo e o método da retórica. Esforçava-se para compreender o modo grego de viver. Também era cidadão romano. Soube tirar proveito desse título, bem como de toda a bagagem cultural adquirida para conduzir todos a Jesus. Ao lermos as cartas, percebemos o caráter do apóstolo Paulo, muitas vezes meigo e carinhoso, outras vezes servo, escrevendo às comunidades. Comparava-se a uma mãe que acariciava os filhinhos e era capaz de dar a sua vida por eles. Sentia pelos fiéis as dores de parto, amava-os e por isso se sacrificava ao máximo por eles, mas também pai que educava e gerava às pessoas, por meio do evangelho, a nova vida.
sentia pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus, temendo que elas perdessem a fé. Em sua incansável missão de anunciar o Evangelho, o apóstolo Paulo sofreu muito, mas não desistiu. Ele mesmo relata algumas situações difíceis que passou. Teve que lutar contra os falsos missionários que anunciavam o Evangelho fácil e fugiam da humilhação e tribulação. Anunciavam um evangelho sem a cruz. Paulo anunciava a Jesus crucificado e ressuscitado, ainda que isso fosse escandaloso. O apóstolo Paulo foi executado pelas autoridades romanas por ordem do imperador Nero, por volta dos anos 66 ou 67 depois de Cristo. As suas cartas têm inspirado a muitos a defesa do verdadeiro evangelho, inclusive Martinho Lutero, principal responsável da Reforma Protestante do século XVI, criando 95 teses a respeito do verdadeiro evangelho. E a luta continua com os verdadeiros cristãos. Até a volta de Jesus, ainda temos um desafio à nossa frente. Bem, este foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!